Na nossa última aula, nós começamos a abordar algumas doenças que são transmitidas pelo ar ou que afetam o nosso sistema respiratório. Seguindo o descritor da BNCC, que visa o reconhecimento das principais doenças que são transmitidas pelo ar ou que afetam o sistema respiratório, as suas medidas preventivas e as formas de tratamento quando houver. Nessa aula, nós vamos começar falando com o câncer de pulmão. Por que nós vamos começar falando sobre o câncer de pulmão? Porque, segundo o Instituto Nacional do Câncer, essa é a segunda doença que é mais frequente no Brasil, perdendo apenas para o câncer de pele, em que todos os anos ocorre o aparecimento de 31,270 novos casos, em que esses novos casos, esses 31.270 novos indivíduos que vêm a desenvolver o câncer de pulmão, são indivíduos que se enquadram entre fumantes e ex-fumantes. Quando o indivíduo é fumante ou já foi fumante, ele está aumentando a possibilidade de desenvolver a doença 20 vezes mais do que uma pessoa que nunca fumou. Aí nós precisamos lembrar que existe dois tipos de fumantes, que existe o fumante ativo e o fumante passivo. Em que o fumante passivo é aquela pessoa que nunca colocou um cigarro na boca, mas que nesse caso ficou próximo do indivíduo que fuma. Quando você fica próximo do indivíduo que fuma, acaba que você respira aquela fumaça e aquela fumaça vai parar no seu pulmão, na sua via respiratória e te torna um fumante. O fumante ativo é aquele indivíduo que simplesmente utiliza o recurso, independente qual o objetivo ou por que isso é algo mais pessoal e não deixa de ser ali um consumo de uma droga. Lembrando que nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Quando nós falamos de drogas lícitas, são aquelas que são permitidas por lei, como o cigarro. É uma droga, mas é uma droga que é permitida no nosso país. A bebida alcoólica também é uma droga lícita, já que ela também é permitida, já que o seu consumo também é permitido no nosso país. Uma droga ilícita vai ser aquela droga que não é permitida a sua utilização no nosso país de forma legal, como, por exemplo, a maconha, o crack, a cocaína, que são drogas, mas que são drogas que não são permitidas o seu consumo de forma padronizada socialmente. Então, quando você utiliza o cigarro, é uma droga permitida, mas não quer dizer que isso é benéfico para a sua saúde, para o seu sistema respiratório. Então, agora nós vamos falar sobre esse produto, especificamente sobre os fumantes, o percentual de adultos fumantes que utilizam o produto na sua própria casa. Em relação à zona urbana e à zona rural, será que os indivíduos que estão na zona rural utilizam mais o tabaco em casa do que os indivíduos da zona urbana? É isso que nós vamos ver. Em relação a qualquer tipo de tabaco fumado, nós vemos que os indivíduos, lembrando que urbano, laranjado escura, rural, o alaranjado bem clarinho. Os indivíduos da zona urbana tendem a utilizar um pouco menos o tabaco em casa do que os indivíduos da zona rural. Qualquer tipo de cigarro, os indivíduos da zona rural utilizam um pouco mais do que os indivíduos da zona urbana. Cigarros industrializados, aí a zona urbana utiliza mais do que a zona rural. Cigarro de palha enrolado,
os indivíduos da zona rural utilizam mais o produto do que os indivíduos que são da zona urbana. E qualquer outro produto de tabaco fumado fica um percentual praticamente igual entre a zona urbana e a zona rural. Se vocês analisarem, não tem ali um percentual, uma diferença muito grande entre os indivíduos da zona urbana e os indivíduos da zona rural. Apenas algo que tem ali uma diferença grande vai ser o cigarro de palha, no qual os indivíduos da zona rural têm o hábito mais de utilizar do que o da nossa zona urbana. Mas de qualquer forma, o percentual ele fica ali equivalente entre a utilização em casa do produto em relação à cidade e à fazenda. Já em relação à faixa etária, entre homens e mulheres, existe uma divergência do consumo em relação à idade. Lembrando que se começa no nosso país mais jovem para se sentir ali descolado ou até mesmo por uma ideologia de gênero. Você vai começar a usar ou você está ali num grupinho e aí seu grupinho fala mais ou menos assim. Tem um fumante e aí esse fumante fala assim, você não é homem? É só uma tragada, quando você quiser você para. E não é uma tragada que vai te fazer se tornar um viciado. Se vocês repararem, praticamente todo fumante ele tem, ou todo alcoólatra, ele tem o mesmo dilema. Eu não sou viciado. Eu paro quando eu quiser. Só que será que quando eu quiser, ele realmente vai ter a força de vontade necessária para largar o vício? Da mesma forma, será que ele vai ter o apoio necessário que ele precisa para se afastar daquele vício? Então, nós vamos analisar agora, pensar um pouquinho sobre os dados brasileiros em relação ao gênero feminino e masculino. Se vocês analisarem menor do que 20 anos, o percentual de fumantes é exclusivamente das mulheres. De 20 a 29 aparece os homens, sendo que as mulheres ficam um pouco mais abaixo. De 30 a 39 anos permanece o maior índice masculino. De 40 a 49 anos ainda permanece o índice dos homens. De 50 a 59 anos, o maior índice permanece sendo o dos homens e em uma escala enorme. De 60 a 69 anos, o índice masculino ainda permanece mais elevado. De 70 a 79 anos, quase não vai ter mais mulheres e o índice dos homens permanece elevado. De 80 a 89 anos, não se encontra nem homens e nem mulheres fumantes. Aí, nesse caso, pode ser por dois fatores. Primeiro, que eles ambos podem ter conseguido se largar do vício ou que, infelizmente, essas ações e outras ações ao longo da sua vida pode ter levado à falência. Ele pode ter morrido. Por mais que aquele índice dos gêneros é um índice alto, mostra que a nossa população tem o hábito de consumir a droga lícita desde jovem, se verificou que nos últimos anos o índice de fumantes no nosso país tem se reduzido. Talvez devido às diversas campanhas que existem para a redução do fumo, para a eliminação dessa droga lícita do nosso país. Ou a pessoa passa a ter a compreensão de que essa droga, por mais que é uma droga lícita, que é uma droga permitida, ela pode gerar alguns danos letais ao seu organismo.
Nessa aula, nós vamos falar apenas do dano ao sistema respiratório, mas vocês sabem, ou mais à frente vão compreender, que essa droga ela pode afetar outros sistemas do nosso corpo ou gerar outros malefícios à nossa saúde. Então, nós vamos fazer uma trajetória linear na compreensão entre a quantidade de fumantes de 2000, que chegava aproximadamente a 28,5 milhões de pessoas, vai decaindo de 2005, 2010, 2016, o percentual no nosso ano, que é de 2020, em que já caiu para 12,2 milhões de pessoas, e acredita-se que em 2025 esse percentual ele vai cair para 10,3% ali, milhões de pessoas. Então dá para ver que conforme os anos vão se passando, a conscientização ela vai se tornando mais eficiente e o número de fumantes vai reduzindo com o passar do tempo. Começar a verificar quais são os sintomas especificamente do câncer de pulmão. Então, inicialmente, o câncer de pulmão ele vai ser uma doença silenciosa, ou seja, ela é uma doença assintomática. Aí nós vamos lembrar de dois termos que nós já temos o hábito de algumas aulas utilizar, que vai ser sintomática e assintomática. O que vem a ser uma doença assintomática? O A nas ciências, o A na biologia é uma negação. Não. Sintomática vem de aparecimento de sintomas. Então, quando a gente utilizar o termo assintomático, nós estamos dizendo que são aquelas doenças que estão no nosso corpo, mas que eu não tenho o efeito de nenhum sintoma. As doenças sintomáticas não têm o A de negação, portanto, são aquelas doenças que estão presentes no meu organismo e eu tenho o aparecimento dos sintomas. Nesse caso, o nosso câncer de pulmão, ele é uma doença assintomática. Por que ele é uma doença assintomática? Porque é uma doença silenciosa. Ela se inicia sem o indivíduo sentir nada. Quando o indivíduo começar a sentir os efeitos da doença, quando a doença deixar de ser assintomática e passar a ser sintomática, significa que o quadro do indivíduo já não é um quadro inicial, já começa a ser um quadro mais avançado para grave. Então, dentro ali dessa característica, quando passa a ser uma doença sintomática, começa a ter como sintoma o aparecimento da tosse. Mas não vai ser aquela tosse que, igual quando a gente está gripado, fica ali 3, 4 dias, uma semana e depois passa. Vai ser aquela tosse que é constante. Todo dia, passa ali um dia, outro dia, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano com uma tosse recorrente. Aquela tosse não acaba. Após o aparecimento da tosse constante, eu começo a ter o aparecimento de secreções com sangue. O que vai ser aquela secreção? Vai ser o catarro, o muco que o indivíduo passa a liberar, ele vai estar com sangue. Quando ocorre já o aparecimento do muco com sangue, caso o indivíduo ele tire uma radiografia, vocês vão verificar que, primeiro, o pulmão ele aparece numa coloração mais escura. E nesse meio a essa coloração mais escura, aparece como se fossem umas bolinhas brancas. Nesse outro lado aqui, eu também tenho, como se fossem séries de bolinhas brancas mais escuras, mais densas. Nesse caso, já consigo verificar que tenho tumores, que esses indivíduos têm o aparecimento de tumores e que esses tumores começam
a se instalar, se ramificar ao longo do organismo. Aqui do outro lado, também tenho o aparecimento ali de tumores cancerígenos. Próximo fator, o indivíduo ele começa a desenvolver a pneumonia, ou seja, nós temos ali no nosso organismo os alvéolos. Os alvéolos eles se encontram dentro das paredes do pulmão. Um alvéolo normal, dentro dele, ele é vazio. Por que ele é vazio? Porque dentro dele vai acontecer um processo chamado hematose, que vocês vão estudar um pouco mais à frente. O que vai ser esse processo chamado hematose? A hematose vai ser a troca de gases que entrou pela sua via respiratória pelo nariz, entra nos pulmões, dentro desse alvéolo passa a corrente sanguínea, leva o oxigênio para dentro do sangue, o sangue leva para a célula produzir ATP, ou seja, energia celular. Energia para você conseguir falar, energia para você conseguir respirar, energia para você conseguir exercer qualquer função. Na parte de baixo, o seu sistema respiratório continua fazendo a hematose, só que os alvéolos eles começam a se preencher de muco, de secreção, de catarro. Então, essa parte amarelinha mostra líquido, a presença de líquido, de catarro dentro do pulmão. Então, isso nós vamos enquadrar como sendo a pneumonia. Temos também como sintoma o aparecimento de dores no tórax. Para aqueles que não sabem ou não lembram o que vai ser o tórax ele vai ser essa caixa do nosso organismo, a caixa óssea que envolve os nossos órgãos principais ou os nossos órgãos vitais para evitar que eles sofram algum dano ali, alguma danificação, vamos falar assim. Posso ter todos aqueles sintomas de uma vez? Sim. Mas o meu avô, ele desenvolveu o câncer de pulmão, mas ele não teve todos esses sintomas. Aí vocês têm que levar em consideração um pequeno fator. Cada organismo, ele sofre um efeito de forma diferente. Nós somos iguais na forma estrutural, na morfologia do corpo, mas a fisiologia, o efeito vai ser diferente de uma pessoa para outra. Por quê? Nós temos hábitos de vida diferentes. Nós temos vivemos em ambientes diferentes um do outro. Por isso, a forma que a doença vai agir no meu organismo é diferente da forma que vai aparecer em outro organismo, já que nós temos hábitos alimentares, meios de vidas diferentes um do outro. Então, o indivíduo pode desenvolver ali o câncer de pulmão e ter, por exemplo, só a dor no tórax, ou ter apenas a pneumonia, ou ter ali qualquer um dos outros sintomas. Mas eu posso ter um indivíduo que tem um aparecimento de todos eles de forma mais grave ou menos grave. Como ocorre o diagnóstico da doença? Nós podemos diagnosticar se é um câncer ou se não é um câncer pela biópsia. O que vai ser a biópsia? Já se fez o raio-x e após se fazer o raio-x ou uma radiografia, se verificou que tem a presença de nódulos, igual aquele nódulo que eu mostrei para vocês anteriormente. Esse daqui. O indivíduo fez a radiografia e nós vimos que tem a presença de nódulos no pulmão. Mas será que esse nódulo ele é maligno, benigno ou ele não tem efeito nenhum ao meu corpo? Pode ser um hormônio solidificado, como por exemplo. Para mim ter uma certeza, eu preciso fazer a coleta daquele material.
coletar aquele material, mandar para o laboratório verificar se ele é maligno ou se ele é benigno, se ele vai causar algum dano à minha saúde ou não. Ou seja, esse processo eu vou chamar de biópsia. Se pega uma agulha, isola-se a região aonde ele vai acontecer, aonde a biópsia vai acontecer, se introduz a agulha em direção ao tumor ou nosso nódulo. Assim que se encontrou o nódulo, a agulha atravessou o organismo e chegou ao nódulo, eu faço uma punção. O que vai ser a punção? Eu simplesmente abro a seringa, como se eu colocasse a seringa num copo d'água e puxasse a seringa para ela encher de água. É o que eu vou fazer. Só que nesse caso, no lugar da água, ela vai ser preenchida pelo tecido do nosso tumor. Assim que sai resquícios do tumor na agulha, o médico ele passa esse resíduo para um recipiente. E assim que esse recipiente já se encontra com um pedaço do tumor, o próprio paciente pode levar ao laboratório para se fazer o exame ou o próprio hospital ele já manda para ser feito. Aí basta se esperar o resultado e o médico analisar se aquele tumor ele é maligno ou benigno, ou nesse caso, se era o câncer ou não. Outro meio para se diagnosticar a doença, como nós já falamos, vai ser a radiografia. Se faz a radiografia para verificar a condição do pulmão. Nesse lado daqui, eu tenho um pulmão de uma pessoa fumante e do outro lado, um indivíduo que não é fumante. Só para vocês entenderem aquela parte de eu falar que o pulmão de um fumante, ele está mais escuro, ele fica mais escuro do que um pulmão, de uma pessoa que não é fumante, nem de forma passiva, tá? Então aqui, o pulmão de uma pessoa normal, ele é mais claro do que em relação a de uma pessoa fumante, que ele é mais escuro. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês de forma anatômica a coloração real. Isso ali após procedimentos cirúrgicos de um ex-fumante, que nesse caso se retirou o pulmão dele, para que a gente e outras pessoas possam entender de forma melhor como é essa coloração mais escura. Mas dá para se ver que a coloração mais escura ela ocorre com um simples raio-x ou uma radiografia como essa que nós estamos vendo. Então, ao longo dessa radiografia, que dá para mim ver que é de um fumante, porque o tecido do pulmão ele é mais escuro, tem ali aquelas esferas esbranquiçadas. Dá para ver que é uma bolinha, em que esse outro não tem. Ele é mais claro e não tem essas bolinhas. Essas bolinhas, nesse caso, é o que a gente falou que vai ser o tumor. Essa pessoa não tem um tumor. Então, se faz ali a punção para se ver se esse tumor ele é o câncer ou não. Além desse fator, o indivíduo, para ter ali uma análise um pouco mais eficaz daquele tumor, sem ser necessário a punção, ele pode fazer a tomografia computadorizada. Ou seja, ele faz o exame, tem esse equipamento que ele é responsável por verificar ou por realizar a tomografia, o tomógrafo, e aí sai o exame, que esse aqui é uma imagem de uma tomografia, mostrando ali os formatos mais precisos daquele tumor. Como se fosse aquela bolinha, que a gente só viu uma bolinha. Aqui a gente já consegue ver a dimensão, o formato daquele tumor mais precisamente dito. Pode-se utilizar também a ressonância magnética, dependendo ali da orientação médica, para verificar exatamente a dimensão, por exemplo, que o tumor se enquadra e bem como ali
as reais dimensões se é um tumor de alta intensidade ou de baixa intensidade. Pode-se utilizar para diagnóstico também a tomografia PET-CT ou a cintilografia, para se verificar qual a ramificação real do tumor. Se vocês verificarem essas imagens, ela é do gênero masculino de um senhor de 60 anos de idade, em que, sem a cintilografia, eu não sei dizer exatamente até que qual tecido se encontra ali lesado pelo tumor, se ramificou o câncer. Quando se lança a imagem infravermelha, eu consigo verificar quais são os tecidos ou até que região aquele câncer ele já conseguiu se instalar. Para que, se for o caso, se for possível realizar uma cirurgia, eu consiga retirar todo o tecido que foi danificado. Então, ela não está só aqui, a maior parte do tumor está nessa região, mas se vocês analisarem mais à frente, o tumor ou o câncer ele já começou a se instalar. Tendo em mente quais são as formas de diagnóstico, qual que vai ser a forma ideal para você, você tem que verificar através do seu médico, ou do seu avô, ou de um parente, o médico que vai determinar quais daqueles exames serão feitos. Mas se encontra todas essas tecnologias disponíveis para ser utilizadas para o diagnóstico do câncer de pulmão. Agora nós vamos falar sobre o tratamento. Então, eu tenho pessoas em que o tratamento ele já é inviável, então ele vai fazer só um tratamento sistêmico. O que é algo sistêmico? Sistêmico é um tratamento só via medicamento. Na maioria dos casos, apenas para reduzir os efeitos sintomáticos no organismo, para a pessoa não passar tanto mal, vamos falar assim. Pode-se fazer o tratamento cirúrgico, nesse caso, quando se dá para fazer a cirurgia, eu posso remover o tumor do organismo do indivíduo, ou fazer a imunoterapia ou a terapia-alvo. Não se faz, nesse caso do câncer de pulmão, a quimioterapia, se faz a imunoterapia ou a terapia-alvo. Nós vamos entender agora o que vai ser essa imunoterapia ou terapia-alvo. Então, vamos reconhecer quais são os elementos que nós vamos falar. Nós temos o linfócito T, que até então vocês já ouviram falar nele, mas de uma forma diferente, como as células brancas, as células de defesa do nosso organismo, contra vírus, contra bactérias. Nesse caso, nós vamos falar dela agindo em auxílio à eliminação de um tumor. Então, o linfócito T vai ser uma das células de defesa do nosso organismo, que até então vocês falavam nela como sendo a célula branca do nosso corpo. Esse linfócito T, nós temos o antígeno, que vocês podem ouvir a falar dele agora como APC. Nós temos as células cancerígenas, que, se vocês verificarem, elas têm um formato diferente do que uma célula saudável que nós já estudamos ou que vocês já estudaram anteriormente. Nesse caso, o que eu coloquei para vocês aqui? Coloquei primeiro, o que vai acontecer? Ao identificar o tumor, a célula APC, que vai ser o nosso antígeno, que vai ser essa aqui no cantinho, ela se integra ao sistema imunológico do indivíduo. Avisa ao linfócito T a célula de defesa. Ou seja, o nosso antígeno ele vai se ligar ao nosso linfócito T, fazendo com que esse linfócito T ele reconheça a célula cancerígena. Então, nós estamos falando de um tratamento autoimune, de uma doença autoimune, ou seja, é uma doença em que está instalada nas células do próprio organismo do indivíduo.
Então, eu vou ter que fazer a célula de defesa do meu corpo, matar células que são do meu próprio corpo. Até então, nós falávamos que essa célula de defesa, ela combatia indivíduos que eram fora do meu organismo. Então, quando eu lanço, o médico lança esse antígeno, o APC, no meu organismo, contendo ali informações da célula cancerígena, eu faço a célula do meu linfócito T reconhecer as células cancerígenas. Ah, professora, então eu estou lançando uma célula que faz a minha célula de defesa atacar células do meu próprio corpo. E depois que ela matar essas células cancerígenas, ela vai continuar atacando as células que formam o meu tecido? Não. O nosso APC, ele carrega um material genético contendo ali a informação da célula cancerígena. Então, ele não vai matar mais nenhuma outra célula que não esteja instalado o câncer. Ele vai conseguir reconhecer e atacar apenas células que estão ali contendo a informação do câncer. Depois disso, ele não vai atacar mais nada. Sendo assim uma doença autoimune, já que as células são dentro do seu próprio organismo. Assim que o APC se liga ao linfócito T, nós passamos para a segunda etapa. O que eu coloquei para vocês que ocorre na segunda etapa? Esse linfócito é neutralizado por meio da interação entre a PD-1 e os antígenos ligantes PDL1, PDL2, assim as células cancerosas, aonde as células cancerosas progridem. Ou seja, assim que ele se ligou, ele lança a informação tanto na nossa PD1 quanto PD2, fazendo com que o linfócito, ao encontrar as nossas células cancerígenas, ele consiga combatê-las. Chegamos ali à região 3. Nesse caso, o novo remédio bloqueia a interação entre a célula T, para que aquela célula T não auxilie mais a formação do câncer, não ali se torna uma célula cancerígena, mas sim um remédio para se atacar ali as células cancerígenas. Essa célula que carrega o nosso APC, elas se interagem em relação às células cancerígenas, neutralizando, bloqueando o seu desenvolvimento e, portanto, se tornando ali uma imunoterapia até que ela bloqueia e consiga eliminar a ação das células cancerígenas no meu organismo. Isso vai ser a nossa imunoterapia. São as 3 formas de tratamento que nós temos: a cirúrgica, remoção, sistêmico, utilização de remédio. Imunoterapia se utiliza do linfócito T em auxílio com o APC, que vai ser lançado no meu organismo pelo médico, para bloquear a ação cancerígena. Agora nós vamos falar sobre algumas curiosidades em relação ao pulmão de um indivíduo ou o pulmão de um indivíduo fumante em relação a um pulmão de um indivíduo normal, que foi o que no início da aula eu falei para vocês, que o pulmão de um indivíduo fumante era mais escuro do que o de um indivíduo normal, que a gente via aquilo através de um raio-x ou de uma tomografia. Mas e o tecido mesmo? Como fica o tecido de um pulmão? É isso que a gente vai ver agora.
Se vocês verificarem, esse é um pulmão, aquele anteriormente era um pulmão de uma pessoa fumante e esse outro aqui mais claro é de uma pessoa não fumante. Se vocês verificarem, esse pulmão, ele tem uma coloração meio rosa, meio avermelhado, em que ele infla bem mais, ele consegue ter uma absorção de ar maior do que em relação a de uma pessoa fumante, que é aquele mais escuro. Então, vou colocar aqui de novo para vocês verificarem. Olha, ele não infla totalmente. Esse, ele infla totalmente. Além da coloração, um consegue absorver uma maior quantidade de ar do que o outro. Isso significa que o pulmão saudável, ele tem uma hematose mais eficiente do que um pulmão não saudável. Ele consegue realizar uma troca gasosa com maior eficiência. Vou colocar um outro aqui para vocês verificarem. Que nós temos um vídeo de medicina, que é utilizado para as aulas de medicina e anatomia, mas que também pode ser utilizado para o conhecimento científico nas escolas. O pulmão saudável. Se eu coloco um pulmão saudável em relação para absorver ali cigarros, então ele está inflando de forma saudável e eles vão colocar ali a inoculação de cigarros naquele pulmão. Então ele está colocando o pulmão saudável para fumar. Isso em um teste em laboratório. A gente vê, após a utilização de uma certa quantidade de cigarros, como aquele pulmão ele vai ficar. Então, após 60 cigarros, então eles vão colocar ali ele fumar 60 cigarros. Eles vão fazer o corte anatômico para a gente verificar. Olha, ao cortar um mero pedacinho ali do pulmão, já dá para se ver aquela secreção preta saindo. Aquela secreção é oriunda do tabaco. Eles mostraram para vocês como seria um tecido ali normal, e aí eles estão mostrando para vocês como se encontra a região que teve ali a absorção do cigarro. Para vocês verem que uma era bem clarinha, branquinha, e a outra já se encontra ali escura. Isso ele fumou só 60 cigarros. Imagina quantos cigarros uma pessoa fuma ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente. Tem pessoas que fumam 30, 40 anos. Como é a situação de um pulmão dessa pessoa? Esse pulmão eles colocaram apenas 60 cigarros. Um pulmão saudável em relação já à coloração daquele que fumou 60 cigarros. Olha lá dentro, um bem clarinho por dentro e o outro todo danificado. Olha, a coloração, a diferença entre a cor de um com a cor do outro. Internamente, então dá para vocês terem uma ideia em relação ao que eu estava falando em relação à coloração. Tá, a gente falou
sobre a relação ali do fumante ativo e passivo, mas eu quero falar agora sobre alguns malefícios da absorção do cigarro do fumante passivo apenas. Coloquei assim para vocês. Bebês. Risco 5 vezes maior de morte sem causa aparente. Então, nesse caso, um bebê ele pode morrer simplesmente por ser ali um fumante passivo e estar próximo a um fumante. Isso aumenta a sua possibilidade de morte a 5 vezes mais. Aumenta o risco de desenvolver doenças pulmonares conforme os anos, o passar do tempo, conforme ele for envelhecendo. Crianças ou adolescentes, maior riscos de resfriados e infecções de ouvido, aumento do risco de desenvolver doenças respiratórias. Adultos não fumantes, maior risco de desenvolver doenças ligadas ao tabagismo, como o câncer. Risco 30% maior de desenvolver câncer de pulmão. Aí a gente vai falar. No início da aula, eu falei para vocês que um fumante, um ex-fumante, ele aumenta a sua possibilidade em 20 vezes. Então, um adulto que fica perto de quem fuma, ele aumenta 30% a sua possibilidade. Então, ser um fumante passivo aumenta a possibilidade de tal forma que é mais grave do que fumar. 24% aumenta a possibilidade de 24% de desenvolver infarto em relação a uma pessoa que é o fumante de verdade. Então, para não desenvolver uma doença relacionada ao tabagismo, nem fume e nem fique perto de uma pessoa que é fumante. Da mesma forma que um fumante, ele tem que saber respeitar a saúde do outro. Não respeitar a sua é sua opinião, sua escolha, mas o outro indivíduo, ele não tem culpa das suas próprias escolhas. Então, pelo menos respeite a saúde do seu próximo.